Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, a partir de hoje a gente vai começar as videoaulas da nossa disciplina de estruturas metálicas. E o primeiro assunto que a gente vai tratar são as ligações parafusadas. Então agora nós vamos entrar nas ligações, dimensionamento de ligações, e primeiro a gente vai ver ligações parafusadas, tá bom? Antes de mais nada, de começar o dimensionamento das ligações, nós precisamos ter em mãos, ter acesso à NBR 8800. Ela é a norma de projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios. Para quem já é meu aluno, lá na área do aluno, eu já deixei disponível junto com as notas de aula o PDF dessa norma. Então, quando a gente for passar para a parte de equacionamento, para a parte de dimensão, vocês precisam estar com elas em mãos para a gente acompanhando junto, certo? Bom, para começar, antes de dimensionar, de equacionar a minha ligação, eu preciso entender e identificar quais os esforços que ela está sofrendo, tá certo? Então, uma ligação parafusada, ela pode sofrer vários esforços. O que precisa ficar bem claro é que o esforço que a minha ligação, no caso aqui, o meu parafuso vai sofrer, é o contrário do que a minha estrutura está sofrendo. Como assim? Então, vamos imaginar aqui, por exemplo, eu tenho duas chapas ligadas por um parafuso, tá bom? Suponha que essa chapa está sofrendo aqui uma força normal de tração, tá certo? Se eu fizer um corte nessa minha estrutura e olhar, eu vou ter isso daqui, tá? Então, a minha chapa está sofrendo uma força de tração. Quando eu tenho uma força normal aqui, eu tenho uma força normal, o meu parafuso, a minha ligação, ela vai estar sofrendo cortante, tá? Nesse caso fica fácil de ver, porque se eu tenho uma força tracionando aqui essa chapinha, essa mesma força vai estar cisalhando o meu parafuso. Então, quando eu tenho normal no meu elemento estrutural, tá? Na minha chapa aqui no caso, o meu parafuso vai estar sofrendo cortante. Eu posso ter também, aqui no caso, uma coluna com uma ligaçãozinha. Se eu tiver esse elemento estrutural cisalhando essa ligação dessa viga coluna, o que acontece? Esse meu parafuso vai estar sofrendo uma força normal, ele vai estar sendo tracionado. Então, quando eu tenho uma força cortante na minha estrutura, eu vou ter uma força normal no meu parafuso. Então, se a minha chapa sofre esforço cortante, a minha ligação, meu parafuso, sofre esforço normal. Se a minha estrutura sofre esforço normal, o meu parafuso vai sofrer esforço cortante. Ok? Eu tenho ainda uma terceira situação onde eu posso ter uma combinação de esforços. Isso acontece muito em contraventamentos. Tá? Então, na junção ali, no começo do contraventamento, eu posso ter uma combinação de esforços, tá? Eu vou ter um plano inclinado e eu vou ter uma força acompanhando esse eixo e essa inclinação. Com essa força nessa inclinação, esses parafusos aqui, eles vão estar sofrendo uma combinação de esforços. Como assim uma combinação? Eu vou ter uma força, um esforço normal, e eu vou ter um esforço cortante. Para ficar mais claro isso, a gente pode relembrar lá do comecinho, RM1 ou mecânica aplicada, quando eu tinha uma força com uma determinada inclinação.
Tá? Então, se eu tenho uma força inclinada, eu preciso fazer a decomposição de forças. Então, essa minha força vai gerar duas forças, tá? Decompostas, e elas vão ficar em função de um ângulo. Então, decompondo essas forças aqui, eu teria F seno de alfa e aqui F cosseno de alfa. Analisando esse parafuso aqui, então vamos ver essa decomposição de força, eu vou ter uma força aqui ao eixo do meu parafuso, tracionando ele, tá? Que nesse caso vai ser o meu F seno de alfa, e eu vou ter uma força cortando o meu parafuso, tá? Cisalhando esse. Nesse caso, F cosseno de alfa. Então, eu posso, bom, se a minha estrutura está sofrendo normal, o meu parafuso vai sofrer cortante. Se a minha estrutura está sofrendo cortante, o meu parafuso vai sofrer esforço normal. E quando eu tenho a combinação de carga, o meu parafuso, a minha ligação vai sofrer tanto esforço normal quanto esforço cortante. Tá certo? Bom, e como que eu dimensiono isso? A NBR 8800 dita algumas equações pra gente. Então, primeiro, eu vou analisar a minha estrutura, ver qual esforço que ela está sofrendo. Depois que eu descobrir isso, eu vou ver qual a equação que eu vou usar para definir essa resistência da minha ligação. Se a minha estrutura estiver sofrendo esforço normal, se ela estiver sofrendo tração, a equação que eu vou utilizar é essa daqui. 0,75 vezes AB. O que é AB? AB é a área da seção transversal do parafuso. Então, é a área do parafuso. A área do parafuso vai ser a equação para eu achar a área de uma seção transversal circular. Então, vai ser π vezes o diâmetro do parafuso ao quadrado sobre 4. Tá? FUB vai ser a resistência à ruptura do meu parafuso. Então, aqui vai ser a resistência do meu parafuso, que eu vou encontrar na página 110 da NBR. Então, eu vou encontrar essa resistência na página 110 da NBR, na tabela A.3, tá? Que é essa tabela aqui. Então, estou aqui na NBR. Ele vai me dar a especificação do parafuso. Então, aqui eu tenho as principais classes e especificações do parafuso, a tensão de escoamento, a tensão limite última, a tensão de ruptura, tá? E os diâmetros nominais nele, tanto em milímetros quanto em polegadas. Então, eu vou ter no exercício ou num projeto, eu vou ter o dimensionamento, eu vou ter a especificação do meu parafuso, eu venho na norma, tá? Vejo qual é e vejo as tensões e os diâmetros que eles podem ter ou não. Bom, então a minha equação fica 0,75 vezes AB, que é a área do parafuso, vezes FUB, que é a tensão de ruptura do parafuso, dividido por esse gama A2. Esse gama A2 é um coeficiente de ponderação que também é tabelado por norma, tá? Então, ele está na tabela 3 da página 23, que é essa daqui. Bom, e isso vai depender do quê? Do ácido estrutural. Vamos lá. É o gama A, esse A significa que eu estou utilizando o ácido estrutural, tá? E o 2 é porque o que me interessa agora é o coeficiente de ponderação da resistência relacionado à ruptura do meu parafuso. Então, eu tenho um ácido estrutural, eu quero saber o coeficiente de ponderação da resistência com relação à ruptura, tá?
aço normal, especial de construções ou excepcionais. Vocês vão ver qual aço que interessa para vocês. E aqui ele vai dar todos os coeficientes de ponderação. Tá certo? Então, geralmente vai ser 1,35, a não ser que seja uma combinação excepcional. Então, se eu tiver tração no meu parafuso, se meu parafuso estiver sofrendo tração, eu faço esse equacionamento aqui, resolvo essa equação e defino aí o quanto ele vai suportar de tração, cada parafuso, ok? Bom, se eu tiver cisalhamento no meu parafuso, que é a cortante, eu tenho duas condições aqui. Eu preciso analisar primeiro se o plano de corte vai passar pela rosca do parafuso ou se o plano de corte não vai passar pela rosca do parafuso. O que é isso? Bom, plano de corte, vamos dizer assim, é onde o meu parafuso vai cortar se houver ruptura, tá? Bom, então, nesse caso aqui eu tenho duas chapas. Elas estão cisalhando. Desculpa, elas estão sendo tracionadas, está cisalhando o meu parafuso. Se houver ruptura do meu parafuso, aonde ele vai cortar? Então, bom, seria nessa região aqui, certo? Essa região, então, é o meu plano de corte, ok? Então, nesse caso, eu tenho um parafuso e eu tenho um plano de corte. Nesse caso aqui, eu tenho 3 chapas. Então, tá tracionando aqui. Essa do meio tá fazendo o esforço contrário. Certo? Quais os planos de corte que a minha ligação, o meu parafuso vai sofrer nesse caso? Eu vou ter um parafuso. E eu vou ter 2 regiões onde o meu parafuso pode ser cortado. Então, nesse caso, eu vou ter 2 planos de corte. Tá certo? Então, isso é o plano de corte. Voltando lá para a minha equação, eu preciso ver se esse plano de corte, ou se esses planos de corte, se for mais de um, vai passar pela rosca do parafuso ou não. Se ele passar pela rosca do parafuso, eu vou considerar apenas 40%, tá, da área bruta, da resistência que ele realmente vai ter. Então, quando a rosca do parafuso passa pelo plano de corte, o equacionamento, a equação que eu vou utilizar é 0,4 vezes a área da seção transversal do parafuso vezes a tensão de resistência à ruptura do parafuso dividido pelo coeficiente de ponderação, tá? Que é o que está na página 23 que a gente viu mais cedo. Caso o plano de corte não passe pela rosca do parafuso, eu vou aumentar um pouquinho, eu vou diminuir um pouco o coeficiente de segurança e eu vou utilizar 50%. Tá? Então, vai ser 0,5 vezes a área do parafuso, vezes a tensão de ruptura, dividido pelo coeficiente de ponderação. Se não tiver uma informação falando, olha, o plano de corte passa pela rosca, ou o plano de corte não passa pela rosca, pode haver uma especificação com o tipo, tá? Com os tipos. Então, geralmente, quando eu tenho tipo N, significa que o plano de corte passa pela rosca. Quando eu tenho tipo X, significa que o plano de corte não passa pela rosca, tá? Então, tipo N, eu vou utilizar essa equação
E o tipo X, eu vou utilizar essa equação aqui. Certo? Bom, então eu identifiquei o esforço que a minha ligação está sofrendo. Já identifiquei qual equação que eu vou utilizar, tá? Se for tração, se for cisalhamento. E eu preciso também analisar a pressão de contato em furos. O que é a pressão de contato em furos? Agora é o quanto a minha estrutura vai conseguir resistir a essa ligação, tá? Então agora eu vou acoplar junto, até agora eu só vi a resistência da ligação e agora eu vou levar em consideração a minha estrutura também, a pressão de contato que essa ligação vai fazer na minha estrutura. A pressão de contato em furos, eu vou fazer duas equações e vou fazer essa verificação, tá? O resultado que eu tiver dessa equação, ele precisa ser menor ou igual ao resultado que eu tiver dessa equação. Então, como que eu vou encontrar ela? É 1,2 vezes LF, que é a distância de borda a centro do furo, que eu já vou explicar o que é, vezes a espessura do meu elemento, da minha chapa, do meu perfil, vezes a tensão limite última do aço agora. Então, não é mais da ligação, e sim do aço, tá? Essa tensão limite última do aço, ela tá na página 109 da norma, e ela vai definir, de acordo com o tipo de aço, a resistência que ele vai ter, dividido pelo gama A2, que é o coeficiente de ponderação, o mesmo que a gente utilizou nas outras equações. O resultado disso daqui tem que ser menor do que 2,4 vezes o diâmetro do parafuso, vezes a espessura do meu elemento estrutural, da minha chapa, do meu perfil, vezes a resistência à ruptura do aço, dividido pelo coeficiente de ponderação. Vamos explicando melhor. Eu preciso encontrar, bom, o diâmetro do parafuso, isso daqui é um dado. A espessura também é uma especificação do material, é um dado. E esse LF, que é a distância de borda a centro do furo. Isso é como se fosse o caminho, a distância que preciso percorrer para rasgar a minha estrutura. Como que eu vou encontrar isso? Então, eu vou analisar quais as distâncias que eu tenho de centro à borda do furo e vou utilizar sempre a menor. Então, lembrando que para dimensionamento estrutural, eu utilizo cotas de eixo. Então, eu vou ter cotas aqui, tá? E vou descobrir primeiro, distância de centro à borda. Então, vai ser a distância do centro desse furo até a borda. Então, aqui vai ser uma distância de LF. Então, daqui até aqui vai ser um possível LF. Ou então, de centro à borda do próximo furo. O que é isso? É a distância de centro até a borda do próximo furo. Então, aqui também vai ser um possível LF. Então, eu vou ter um LF1 aqui, eu vou ter um LF2. E qual que eu vou utilizar? Sempre o menor, tá? Então, sempre eu vou utilizar o menor LF para jogar aqui, tá certo? Por que que eu preciso encontrar isso? Vamos imaginar, então, eu tenho esse pedaço de chapa, eu tenho dois furos, tá? Onde eu vou colocar os meus parafusos aqui, e eu aplico uma força nessa minha chapa, uma força de tração, para resistir os meus parafusos. Dependendo da magnitude dessa força, os meus parafusos vão começar a esmagar a borda dessa chapa, tá?
e posteriormente rasgar, fazer o rasgamento desse pedaço aqui. Então é por isso que eu preciso encontrar essa distância, que é sempre de centro à borda. Então isso aqui também precisa ficar claro. Caso não fique claro, me manda mensagem, a gente vai ter aula de dúvidas, escreve aí embaixo nos comentários, tá? Mas o princípio é isso, para quando eu aplicar uma força, eu saber o quanto a minha ligação barra minha estrutura vai resistir para não haver o esmagamento nem o rasgamento dessa borda. Tá certo, pessoal? Bom, por enquanto é isso que eu vou passar de conteúdo. Vou deixar aí nos próximos vídeos o restante da matéria e alguns exemplos de exercício, tá? E como eu disse, as dúvidas vocês podem entrar em contato comigo ou pela área do aluno, ou pelo e-mail, ou pelos comentários aí embaixo, que eu vou estar vendo e a gente vai estar tirando essas dúvidas. Tá certo? Até mais!